chegou logo no tempo de bater um papo com a gente. Como vocês podem ver, a gente está aqui num cenário diferente, né, Mari? Sim, isso aí. De casa nova. Isso aí, novidades estavam por vir e cá estamos. E hoje, no nosso bate-papo, vamos receber a Andréia. Seja bem-vinda. Olá, gente. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer te receber aqui no nosso programa. Se apresenta um pouquinho para o pessoal. Andréia é psicóloga. Meu nome é Andréia Goldani, sou psicóloga. Trabalho na clínica psicológica com a abordagem cognitivo-comportamental. Eu também sou neuropsicóloga, então, por conta disso, trabalho com avaliação neuropsicológica também. Dou aula também, sou professora. Enfim, estou em alguns lugares, mas basicamente dando aula e atendendo, né? Mas nessa abordagem específica que é a TCC, que algumas pessoas que nos ouvem devem conhecer. Isso aí, muito bacana o seu trabalho, já conheci um pouquinho, né, na nossa reunião. E hoje a gente vai falar sobre ansiedade. E muitas pessoas confundem, né, amiga? Sim. A ansiedade é bom, a ansiedade é ruim. Tem a questão do transtorno de ansiedade, Sim. né? Vamos explicar um pouquinho pra galera o que é ansiedade? Bom, vamos lá. Ansiedade não necessariamente é uma coisa ruim. Ansiedade é uma expectativa, né? Uma preocupação, é uma agitação diante de alguma coisa que é nova, que é especial, né? Então, a ansiedade por si só, muitas vezes ela pode até ser positiva do ponto de vista de estimular, motivar a pessoa, tipo, eu tenho uma coisa para fazer, então eu vou me arrumar melhor, ou eu vou ler alguma coisa para falar sobre isso. Então, assim, ela é estimuladora, motivadora. Agora, transtorno de ansiedade já é outra situação, né? Conforme a gente sabe, pelos manuais estatísticos de doenças mentais, né? Tudo que é transtorno é caracterizado pelo excesso, pelo exagero, alguma coisa que está na vida da gente o tempo todo em diferentes áreas de funcionamento, né? Então, quando eu tenho um transtorno, é algo que me atrapalha na minha vida pessoal, na minha vida profissional, né? Na minha vida escolar. Então, não é assim, eu tenho um transtorno de ansiedade que só me afeta quando eu estou na escola. Isso não existe, né? Então, as principais características de um transtorno é ele estar com você onde você estiver, de uma maneira bastante intensa, a ponto de te atrapalhar ou comprometer a sua qualidade de vida, né? E há mais de 6 meses. Então, já é um critério, né? Então, ser ansioso há mais de 6 meses, né? Numa proporção exagerada e, assim, que comprometa a tua vida de forma geral, aí sim é um transtorno. E dentro dos transtornos de ansiedade, nós temos vários tipos, né? A gente tem o transtorno de ansiedade social, que está mais relacionada há uma preocupação e há um medo de se expor, né? Principalmente em situações de público. Tipo isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Uma pessoa com transtorno de ansiedade social teria bastante dificuldade, talvez não estivesse aqui, né? Porque seria um enfrentamento muito difícil, né? Além do transtorno de ansiedade social, a gente tem o transtorno do pânico, que muitas pessoas conhecem, porque já viveram uma experiência, né, em relação a isso, ou porque conhecem alguém que já tenha vivido, né? Então, a gente tem o pânico, a gente tem o transtorno de ansiedade generalizada, né? Tem o mutismo seletivo, que é uma modalidade de transtorno de ansiedade mais comum nas crianças, né? Tem a ansiedade de separação, que também é um transtorno associado mais à infância, né? Então, dentro desse escopo, né, de transtorno de ansiedade, a gente tem vários tipos de transtorno. A característica principal é um medo e uma preocupação excessiva, né? Que é isso, excessivo? É quando é desproporcional. A situação que está provocando aquele medo e aquela preocupação, ela é X, e o medo e a preocupação são 5X. Então, há uma incoerência entre o que você sente e a situação causadora. Então, essa exacerbação é que caracteriza
o transtorno de ansiedade, né? Ele também tem como características as alterações fisiológicas, né? Físicas. Então, é um dos transtornos que traz consigo a maior quantidade de sintomas físicos. Então, geralmente, quem é muito ansioso ou tem uma doença de pele, ou tem um desconforto gastrointestinal, que é a famosa síndrome do colo irritável. Algumas pessoas já devem ter, ou do intestino irritável, SII, né? Algumas pessoas devem conhecer, ou queda de cabelo, úlcera, né? Eu já falei, gastrointestinal, a úlcera entraria nesse grupo, né? Sudorese, né? Sudorese excessiva, batimento cardíaco também acima da média, né? Então, de todos os transtornos que a gente conhece, transtornos psiquiátricos, né? A ansiedade é a que traz mais consequências no corpo. E aí é interessante porque, na maioria das vezes, o paciente, quando chega na gente, psicólogo, ele já foi no dermatologista, no cardiologista, em todos os médicos, entendeu? Não descobriu o que é. E aí o médico só diz assim, ó, não é coração, ó, não é... E aí algum médico tem o bom senso de dizer, procura um psicólogo, porque é muito mais uma questão mental, psíquica, do que uma questão do corpo, né? Então, isso é muito comum de acontecer. Quando a gente recebe o paciente, ele já fez uma maratona de exames e consultas, né? Até chegar no psicólogo. E tem um mito, né, que muita gente fala, que a ansiedade ela pode gerar uma depressão também, é verdade? Uma coisa está associada à outra? São dois transtornos diferentes, né? Depressão é um transtorno de humor, a ansiedade é um transtorno ansioso. Pode acontecer delas serem comórbidas, que a gente chama, né? Ou seja, você ter ansiedade e também ter a depressão. Mas não necessariamente um é requisito do outro. Às vezes, como o ansioso ele é muito preocupado e ele é muito controlador, não conseguir controlar tudo. E por que ele é controlador? Porque como ele tem muito medo de surpresas, né? Quando ele controla com o objetivo de não ser impactado por nenhuma surpresa. Então, é uma medida protetiva, vamos dizer assim, né? Então, ele controla tudo o tempo todo. Daí, aquele excesso também de tensão e, consequentemente, alterações fisiológicas. Quando ele não consegue controlar, porque a gente não controla, né? A gente teve aí a pandemia que mostrou para todo mundo que a gente não controla nada. Quando ele percebe que não controla, às vezes ele deprime. Porque aí ele fala, meu Deus, eu não consigo dar conta disso. E aí eu entro num looping aí, né? De tristeza, de desânimo, de desesperança, né? E da mesma forma, ao contrário. Uma pessoa que está depressiva demais, às vezes se sente preocupada, né? Com o futuro dela, com a condição dela. E isso pode também gerar uma ansiedade. Mas são quadros distintos, né? Porque eles podem vir juntos, mas um não está diretamente associado ao outro, não. Ou seja, nem todo mundo que tem depressão tem ansiedade e nem todo mundo que tem ansiedade tem depressão, né? Isso aí. E você acha que depois da pandemia, né, que você chegou a citar aí, essas doenças elas começaram a aparecer mais? Como a ansiedade e a depressão? Eu não sei se elas apareceram mais, né? Eu acho que elas acabaram se destacando em virtude de todas as privações que as pessoas viveram nesse período, né? Foi algo muito inesperado, de novo, né? Se a pessoa já é ansiosa e não gosta de surpresa, ó, do nada... Fica preso em casa. Não é obrigada a estar dentro de casa, se adaptando a uma casa cheia de gente, né? Todo mundo usando os computadores todos e... Enfim, gente, foi uma demanda de adaptação bizarra, né? Então, se a pessoa já tinha ali uma propensão, vamos dizer assim, para desenvolver um transtorno psiquiátrico ou psíquico, né? Aí só piorou, porque aí o ambiente não favorecia, né? A gente, até onde a gente sabe, os transtornos eles são uma combinação, né? Entre fatores hereditários, genéticos e hereditários e fatores ambientais, né? Então, se você já tem uma predisposição genética e você tem um ambiente que não favorece, com certeza, né, vai eclodir ali aquele transtorno. Então, acho que foi exatamente isso que aconteceu no período da pandemia, né? As pessoas
não esperavam por aquilo, tiveram que se adaptar rapidamente a uma realidade, sem saber quando aquilo ia terminar, se ia terminar. Parecia um filme, né, de ficção científica, né? Não? E aí, para algumas pessoas que já tinham ali talvez uma predisposição, a coisa ficou bem complicada, né? Tanto que a gente lê, né, nos artigos científicos, né, que houve realmente um aumento significativo, né, nos níveis, né, na quantidade de diagnósticos, né, as crianças, algumas ditas autistas, mas nem eram autistas, né, o fato delas terem ficado isoladas tanto tempo e sem contato com pares, né, fizeram elas terem alguns comportamentos que se assemelhavam ao TEA, mas elas não eram autistas, né? E tudo isso por conta desse confinamento, né? Isso também é uma coisa interessante, o confinamento, né? Estar confinado. A gente sabe que isso gera sérios problemas emocionais e comportamentais, né? Tem vários artigos falando sobre isso também. Você vê a questão, por exemplo, do Big Brother, né? Quantas pessoas que não conseguem chegar ao final do Big Brother? Mas por que não chegam? Porque elas não suportam, né, aquele ambiente ali viciado, né? Todo mundo fazendo a mesma coisa o tempo todo. Enfim, né? E a quantidade de fofocas, né? De intrigas. Por quê? Porque elas estão ali confinadas, não têm o que fazer, né? E aí começam a ter comportamentos disruptivos, né? E isso é muito ruim. Acaba não aguentando. Não aguentando. Exatamente. E elas ainda saem do programa mal vistas, né? Exatamente, ainda são criticadas, Sim. né? Porque assumem que não suportam aquilo. E eu acho que isso é saúde. Dizer que não suporta é saúde, né? É um ato de coragem. Eu né? acho, sem dúvida, né? Você não é obrigado, né? A viver uma experiência que não é saudável, emocionalmente falando, né? Então, eu acho que você ter a humildade mesmo, né? Ou o respeito consigo mesmo, né? De assumir que não é possível, é muito importante. Eu fico pensando numa pessoa que sofre de ansiedade, transtorno, dentro de um ambiente daquele. Como é que seria? Eu tô dando o exemplo do Big Brother, que é o que a gente vê, né? Sim. Mas, assim, em outras condições, né, em que as pessoas são obrigadas... Situações de cárcere privado, por exemplo, né? Que as pessoas são obrigadas a ficarem ali dentro de um ambiente limitado, fazendo sempre as mesmas coisas, convivendo com as mesmas pessoas. Isso é insuportável, né? Insuportável. É verdade. E em relação a essa questão do Big Brother, tem também lidar com o julgamento das pessoas, né? Que é algo muito difícil. Acho que você já tem que lidar com o seu psicológico ali dentro e você ainda tem que ver, tipo, diversas pessoas te julgando. E com as redes sociais, essa questão aumentou mais ainda, né? Porque antes, quando não tinha, as pessoas, assim, ficavam sabendo por alto, né? Os comentários e tudo mais. Mas com as redes sociais, isso reforçou mais ainda, né? Essa questão de lidar com os comentários das pessoas. Realmente julgarem o outro por um momento que elas estão vendo ali do Big Brother e acharem que são perfeitas, né? As pessoas têm essa questão também, né? A rede social é uma questão a ser refletida, né? A gente que é psicólogo, nós psicólogos, né? Maria está se formando daqui a pouquinho também. A gente tem que refletir sobre isso, né? Porque está tomando uma proporção que daqui a pouco vai ser difícil de você manejar, né? Sobretudo com crianças e adolescentes, né? E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que a gente tem que abolir a rede social, não é nada disso, né? Ao contrário. Eu acho que não tem como a gente trazer para trás uma coisa que já está lá na frente, né? Agora, o impacto que isso tem na vida das pessoas também, né? Em termos de ansiedade, por exemplo, é alguma coisa que precisa ser vista, né? Porque quando eu fico muito preocupada com o que eu tô vendo ou com o que eu vou mostrar na rede social, isso também me gera ansiedade, né? Porque se eu vejo vocês toda semana lá na rede social fazendo uma coisa diferente, viajando para um lugar novo, eu vou querer fazer igual. E aí eu já começo num movimento de ir em direção a alguma coisa que muitas vezes eu nem consigo, nem posso. Né? Era uma comparação. O tempo todo, o tempo todo. Então a gente também está vivendo um momento que eu digo assim, uma sociedade que não colabora, né? Assim,
Por isso que as pessoas, aumentou tanto, né, essas queixas, né, de ansiedade, de depressão. Gente, a gente está vivendo num mundo muito mais hostil do que a gente viveu há 10 anos atrás. Não vou nem dizer 30 anos atrás, vou falar 10 anos atrás, porque foi muito rápida essa evolução, né? Parece que com as redes sociais as pessoas tomam uma coragem de falar, tipo assim, na frente. O que na frente não tem coragem, porque na frente é uma coisa, né? Você tá fala escondida olho a ali olho. atrás, né? Sim, agora por trás de um celular as pessoas tomam uma coragem e aquilo foi tomando, vai tomando uma proporção muito grande. E a questão é, o que daquilo que ela fala de verdade é sobre ela? Né? Porque muitas vezes não é nem sobre ela tá falando sobre algo que ela acha que as pessoas gostariam de ouvir, né? Então isso vai, inclusive, interferindo, né, na identidade da pessoa, né? A pessoa começa a questionar, né? Quem eu sou, né? Você tem esse turbilhão aí de comentários negativos. Será que realmente eu sou assim? Exato. A pessoa começa... Exato. Então, eu acho que assim, a gente precisa parar para pensar, né? O que a gente quer para a vida da gente, né? Porque assim, eu sou mais madura, eu consigo entender que eu preciso dar um limite para isso. Mas uma pessoa jovem, ela não consegue fazer isso e tá tudo bem, porque ela não tem ainda, ela não tem nenhuma estrutura cerebral suficientemente desenvolvida para conseguir fazer isso. Mas olha o estrago, né? Porque aí essa enxurrada de demandas que vem de fora, através da rede ou de outras, né? Outras fontes, e ela ali informação, né, sem ainda estar totalmente pronta para fazer esses enfrentamentos, e a situação vai se tornando quase que insustentável, né? Tem um livro que eu gosto muito que chama-se Sociedade do Cansaço, que é um livro que foi escrito por um filósofo chamado Byung-Chul Han. E ele fala nesse livro, né, tem vários outros autores, né, que falam sobre isso, mas ele fala de uma maneira muito clara e fácil de entender, né? Que se a gente não cuida, se a gente quer dançar conforme a música, a gente pode se perturbar em algum momento. Então, assim, a música pode estar tocando, eu até estou dançando, mas eu posso e devo dizer assim, agora eu não quero dançar mais não, vou parar um pouquinho. Se eu quiser, depois eu volto, né? Mas se eu quiser o tempo todo acompanhar aquilo, pode ser que isso me traga alguns problemas, né? É de saber seus limites. Exatamente. Porque senão você se perde pelo caminho, né? Com certeza se perde. E essa coisa de você entender que tem que estar bom para você, né? Não tem que estar bom para os outros, né? É claro, você também não vai invadir o limite do outro. Sim. Mas a tua vida é privada, né? A tua vida não tem que estar exposta para todo mundo, né? Mas eu acho tão legal colocar alguma coisa que fale de um momento meu feliz. Ok, é uma escolha e tá tudo bem também. Mas será que tem que ser o tempo todo? Tem que ser tudo? Né? Então, né, a gente percebe hoje que as pessoas estão muito mais preocupadas em registrar os momentos do que realmente viver os momentos. Então, né, é complicado, tá bem difícil. Então, eu penso que isso vai ter consequências na nossa população mais jovem. Daqui a uns anos, a gente vai perceber aí alguns problemas maiores, né? Porque eles são muito, muito, muito bombardeados com essas demandas, né? E tem dificuldade de lidar, o que é natural, né? Às vezes a gente fala, as crianças só faltam nascer com o celular na mão, né? Porque eu acho que eles estão bem nessa pegada, né? Às vezes, na nossa época, acho que eu e a Mari, a gente foi a última geração que realmente brincou. Tipo, que saía pra rua pra brincar, pique-esconde, jogar uma bola, fazer uma coisa. Hoje em dia, você não vê criança brincando na rua. Você vê tudo agarrado no celular. Com celular, com joguinho, né? Sim. E aí, assim, né, eu sou coordenadora de estágio, né, na faculdade que eu dou aula. Então, a maioria dos atendimentos infantis vem com esse tipo de queixa, né? A mãe não consegue, os pais não conseguem mais dar limites sobre a questão da tela, por exemplo, né? E aí você para pensar, meu Deus, mas assim, se isso chegou nesse ponto, é porque não houve uma intervenção eficaz antes, né? De combinar, né? Horários. Porque essas crianças chegam na clínica e elas querem jogar com os futuros psicólogos. Porque lá tem muitos jogos, né?
da clínica escola, né? E aí eles entram e falam, eu quero jogar esse jogo. Eles não conhecem os jogos, isso é também impressionante, né? Mas aí eles querem jogar e eles gostam. Então, assim, tem alguma coisa aí que não fecha muito, né? A criança tá meio viciada nisso, mas como que ela chegou nesse vício? Porque vício é uma repetição de hábito, né? Então, como que ela chegou nisso, né? Então, talvez os pais... e não é uma crítica, gente, é só uma reflexão, né? Talvez os pais tenham negligenciado uma atenção maior ali naquele momento. Tipo assim, não, agora vamos jogar. Joga um pouco comigo. Eu sei que as pessoas têm vidas difíceis, né? Pouco tempo, mas vamos jogar comigo, que seja uma forca, que seja um jogo da velha, né? Mas essa coisa do aprender a conviver na brincadeira, né? Isso também é bacana para formar a personalidade, né? Aí agora tem a hora do celular, né? Então a hora do celular sei lá, 1 hora, 2 horas. Mas ele não aceita agora, que ele já está totalmente envolvido com isso. Mas antes, será que se tivesse sido combinado, né, não daria certo, né? A Associação Brasileira de Pediatria fala o tempo todo, né, que não é possível, né? Eles até fizeram uma tabelinha, tipo, de tantos a tantos anos, tantas horas. Só que assim, algumas pessoas acabam meio que ignorando isso. Por questões, né, individuais, a gente não está aqui para criticar, mas eu acho que é uma questão para ser pensada, né? Você vai ter um filho e quanto de tempo você vai ter para investir nessa relação? Porque se você usa o celular para substituir isso, depois você não tem como reclamar, né? Porque você, né, enfim. É complicado, né, gente? A gente está falando aqui, parece muito simples. Eu sei que não é. É bem complexo, né? Mas é algo a se trabalhar. Né? É algo a ser pensado, pelo menos, né? Porque a gente vê isso, né? Num restaurante, ou seja, onde for. As crianças o tempo todo com o dedinho ali, né? Sem participar de uma conversa, né? Não tem interação nenhuma, né? E aí a gente vai ter problemas de habilidades sociais, a gente vai ter problemas de comunicação, a gente vai ter uma quantidade enorme de problemas, né? Exatamente. Não é tão simples assim. Aí no finalzinho do programa a gente costuma fazer um pensamento do dia. Você tem alguma frase, assim, algo que você costuma... Como se fosse uma mensagem, assim, para você mandar para as pessoas. Nossa. Como se fosse um pensamento mesmo. Eu me lembrei de uma música do Lenine, que chama Paciência, né? A gente tá falando aqui dessa coisa da rapidez, né? Então, quando o mundo pede um pouco mais de calma, né? Então, a gente precisa ter um pouco mais de calma, né? Que a vida vai continuar sendo vivida, né? Então, para que a gente precisa ficar correndo tanto? A gente está correndo atrás de quê? De quem, né? Então, eu acho que a palavra a frase, né? Tenhamos calma, né? Que as coisas vão acontecer e talvez a gente até descubra que com calma vai ser melhor, vai ser mais gostoso, vai ser mais prazeroso, né? Então, tenhamos calma. É isso, né? Sobre isso. Um prazer ter você aqui no nosso programa. Muito obrigada por trazer tanto conhecimento e para desmistificar, né, amiga? Essa questão da ansiedade com o transtorno, que as pessoas acham que é a mesma coisa. Muito bacana. Eu agradeço muito. Estamos felizes. Que bom. Também, tô feliz. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Nova casa, novo estúdio, aqui no Estúdio Realize. Seja bem-vindo sempre, você, telespectador, pra gente bater esse papo aí, né, Mari? Isso aí. Então é isso, ó. Se inscreve no canal, quem tá chegando agora, deixa o like e compartilha essa informação aí com as pessoas. E não esqueça de ativar o sininho para o YouTube entregar o vídeo para você e você sempre receber os novos episódios que saem aqui 2 vezes por semana, toda terça e sexta no YouTube. Um beijo e até a próxima!